Eu conversei com o delegado Rodrigo Reis, delegado da DIC. Bom delegado, bom delegado. O delegado conversou com a gente sobre essa situação envolvendo esta menina de 12 anos, que estava desaparecida na sexta-feira. Aí saiu a informação, porque a última vez que o pai falou com a menina foi o quê? 11 horas da noite de sexta-feira. Logo entende-se que o último contato que ela teve com o familiar foi às 11 da noite e dali em diante ela pode ter desaparecido. E foi, porque foi a última vez que foi vista. E ela, na verdade, saiu de casa por volta da 1h20 da madrugada, 1h25, por ali. A polícia faz o trabalho, vai atrás, pega ali, pega lá, informação, família procurando onde foi a menina, o que aconteceu com a menina, desaparecida, 12 anos de idade, e aí chega esse rapaz aqui, salientezinho na pança. Chegaram nele, mas quem é o rapaz? Quem é o rapaz? É nada mais, nada menos que um homem de 55 anos de idade, professor desta jovem, desta adolescente de 12 anos de idade. E desde maio, este sem vergonha, não pode ser chamado de professor, não pode ser chamado de professor de matemática. Moralmente, legalmente, ele é um cara formado, poxa, um estudo. Pensa no currículo do cara, pensa no currículo. Mas, safadão. Professor que agora está lá no presídio regional de Blumenau, no Hotel General Osório, ensinando matemática para os demais detentos. Está ajudando a contar lá agora. Porque era na casa dele que ela se encontrava. Minha produção, a hora que tivesse der ok lá aquela reportagem, me avisa, por favor. É uma vergonha isso. É uma vergonha. Então, o que acontece? Eu vou ficar nessa reportagem aqui, vou ficar falando, porque eu vou trazer o delegado daqui a pouco. Então, o que esse cara fez? Escondeu a menina na casa dele. E eu vou falar para vocês coisas interessantes a esse respeito, com relação a esse caso. Interessantes que eu digo no sentido de conhecimento. Não que sejam interessantes de ordem positiva, não. Pelo contrário. Ordem negativa. Safadeza pura é bobagem. Um cara de 55 anos chamou para sua casa a menina de 12 anos. E ele entrou literalmente na cabeça da menina. Ele vinha com a história desde maio. Desde maio ele na mente da menina, trabalhando. Uma criança, 12 anos de idade. Criança. E aí, deu celular para ela e tudo, para eles se comunicarem. Celular, pela WhatsApp e tudo mais. Eles falam que é rede social, é uma rede social, mas, poxa, fala lá. Vai mudar o WhatsApp, não vai ficar mais rico nem mais pobre se falar que foi pelo WhatsApp. Se comunicando com ela. 12 anos de idade, uma criança. E ele 55 anos. Ela tinha idade, ou ela tem idade, porque ela está viva, para ser neta dele, desse bicho caco sem vergonha. Há 1 ano e 9 meses ele morava em Pomerode, oriundo do estado do Rio de Janeiro, não quer dizer nada, podia ser em Pomerode mesmo, né? E há 1 ano ele morava numa casa que fica no mesmo bairro que mora os pais da menina, Texto Rega. E ele lecionava numa escola pública municipal no Texto Alto. Bairro a bairro. Só para ter uma ideia, para quem mora em Blumenau, é como se fosse, vamos lá, é o bairro Garcia e a Rua da Glória, o bairro Glória. O bairro Garcia e o Progresso, coladinho, não tem erro. Escola Agrícola e Vila Nova, entendeu? Escola Agrícola e Vila Nova. Um do lado do outro. Ele lecionava lá. Participava de excursão com os alunos, com as alunas, ia para lá, para parque temático e tudo mais. E ele escondeu a menina. Ela ficou embaixo da cama quando ele saiu para jogar fora o chip de celular dela. A polícia já tinha batido na casa dele e tudo mais. Toda a situação que você já sabe. PRF foi alertada. Aliás, eu quero parabenizar, porque surgiu um alerta ontem pela manhã. Um alerta foi disparado pelas autoridades de segurança pública de todo o território catarinense. Desse veículo aí, que é um Corolla, um Toyota, já mais antigo, que de propriedade desse professor. Botaram a plaquinha lá, disse, olha, esse carro aí se passar, pode parar.
E ele foi engatado. Foi preso. Mas ele tinha voltado para casa ontem pela manhã. Quando ele bateu na casa, ele viu a polícia estava na casa dele. E aí ele deu no pé, fugiu. Aí ele fugiu, para não dar de cara com a polícia. Só que aí a PRF, com o apoio da Guarda Municipal, lá de Joinville, botou a mão nele. E ontem ele ficou lá a tarde toda, na delegacia de Pomerode, e depois, com aquela imagem que você viu ele entrando no carro lá, isso aqui é a hora da prisão dele, e depois ele foi encaminhado para o presídio regional de Blumenau. Vamos trazer o delegado Rodrigo Reitz agora? São 2h09, o delegado vai falar com a gente todos os detalhes que cercam esta situação. Afinal de contas, o que esse sem vergonha, esse tarado queria com a menina? Opa, o que ele queria? Enfim, ela ia passar só o final de semana na casa dele, depois, tchau. O que ele queria? Ia fugir dali de Pomerode com ela? Vocês vão se surpreender, hein? Vão se surpreender no que vai ser colocado agora e que o delegado que conversou com o professor, conversou com ele, taradão, não vou fazer ideia, eu detesto chamar esse cara de professor. Quando é vagabundo, eu não gosto de chamar na profissão. Então eu não vou chamar. Esse tarado, porque era para ser educador, né? Pelo lado positivo. Então, vamos lá. Porque chamá-lo de professor é denegrir uma classe que merece todo o nosso respeito. Que tem que ser o nosso mestre, que tem que respeitar os nossos filhos, os nossos netos, que tem que respeitar as famílias, e esse não fez isso. Então, para mim, ele não é professor. Para mim, ele pode estar formado, ele tem um currículo vasto, ganhava R$ 8.500 na prefeitura de Pomerode, era concursado, R$ 8.500 por mês ele ganhava lá, como professor, como servidor concursado, que merece ser colocado no olho da rua por uma atitude como essa. Contra uma aluna de 12 anos, independente de ter 55, ter 25, não, ele não merece ser chamado de professor. Chamado de professor é ofender essa classe que merece todo o nosso respeito. E esse não merece respeito. Põe o delegado Rodrigo Reitz na tela, por favor. Delegado Rodrigo Reitz, essa situação toda envolvendo essa menina de apenas 12 anos de idade e o professor dela, que deveria ser uma pessoa de confiança, e de fato a gente espera isso, 55 anos de idade. Tudo começou na madrugada de sábado já, delegado? No fim da noite de sexta-feira, por volta das 11 horas da noite, ela saiu de casa sob a orientação do professor. Ela buscou algumas roupas e, sem a anuência do seu pai, ela saiu de casa, ele foi buscar ela nas imediações ali da residência, e dali foram até a sua residência, na residência do professor, né, onde permaneceram até a polícia encontrá-la na manhã de domingo. Qual era o planejamento entre os dois? O que tinha? Que se pode dizer? O que o professor prometeu a ela? Como é que foi toda essa trama para as pessoas compreenderem em casa? A princípio, ele era professor dela desde o ano passado. A partir de maio desse ano, começaram a ter uma aproximação, mas não necessariamente de cunho sexual, mas começaram a ter uma aproximação com troca de mensagens via aplicativo de mensagens, redes sociais. Isso a partir de? Maio. E posteriormente, depois das férias escolares do mês de julho, eles começaram a planejar, então, a fuga dela da residência para, em tese, morarem juntos. Ele deu um celular a ela, já que o aparelho dela havia estragado? Sim, segundo ele relatou, nas férias de julho, ela perdeu, né, ficou sem o seu telefone celular pessoal, e ele, para não cessar essas conversas que mantinha com ela, através das redes sociais, entregou um celular dele para ela, para então eles continuarem a conversar nesse período de férias escolar. Bom, efetivamente o professor estava apaixonado por ela? A gente não pode dizer isso, né? A investigação ainda está no início, ainda tem um prazo legal ainda para finalizar a investigação, que será realizada pela Delegacia da Comarca de Pomerode, mas, de fato, pelas provas até então angariadas, há um certo vínculo afetivo entre eles, e que indicam que a intenção era permanecer juntos a um período estável e duradouro. Bom, sairiam de Pomerode para outro município?
Segundo ele falou, a intenção era, num curto espaço de tempo, se mudarem de Pomerode e irem ao estado do Paraná. Bom, como que a Polícia Civil, o senhor com a Divisão de Investigação Criminal, junto com o delegado Antônio Godoy, acabou traçando que ele seria o principal suspeito? Basicamente, com base em depoimentos, em entrevistas informais e também com a coleta e análise de dados que foi realizada em conjunto com outras instituições. Então a gente conseguiu suspeitar, né, apontar, direcionar a investigação para esse suspeito. Essas entrevistas, esses depoimentos foram com pessoas próximas ou com o mesmo suspeito? Com próximas, familiares, posteriormente com suspeito e basicamente, e não menos importante, com análise de dados obtidos pela equipe da Polícia Civil de Pomerode. Bom, ele foi encontrado sozinho, ela estava na casa dele, enfim, qual que era a informação? Sim. Ela estava na casa, nesse compartimento feito por ele mesmo, embaixo da cama, e ele foi localizado na região de Joinville. Ele saiu naquela manhã, por volta das 5 horas da manhã, da residência, para fazer, dispensar esse mesmo telefone celular que ele tinha dado, para ela nas férias escolares, porque, segundo ele, era um motivo e era o que poderia indicar a presença dela na residência, possível rastreamento, segundo ele. Então ele saiu de casa, fez uma ligação com esse telefone para despistar a polícia, para dar uma falsa localização e depois, em um segundo momento, ele dispensou num rio esse telefone celular. E de fato havia esse rastreamento? Estava sendo feito com outros meios de prova, estava sendo feito várias diligências, além, eventualmente, de quebra de sigilos telemáticos, telefônicos, enfim, o que é natural num tipo de investigação desse tipo. O delegado, os crimes que ele está sendo enquadrado são alguns, Ou seja, tem mais coisas por aí, Sim, ele foi autuado em flagrante delito pelo crime de cárcere privado, estupro de vulnerável e fraude processual. Qual o recado que se dá quando vê a vulnerabilidade envolvendo uma criança, como o senhor diz, 12 anos de idade, praticamente uma criança, apesar de já estar numa faixa etária de adolescência. Qual que é o resultado de uma situação como essa, delegado? Ou seja, a história das redes sociais, ali é o caso de um professor, é algo de confiança, alguém próximo a ela, É uma situação bem sensível, que não acontece todos os dias, mas a gente alerta sempre, os pais tomem cuidado, vigiem os seus filhos, verifiquem o que eles estão fazendo nos celulares, computadores, redes sociais, então que é um terreno fértil para esse tipo de crime. Vem mais coisa por aí com relação a esse professor? Provavelmente sim. A gente vai aprofundar a investigação, vamos fazer a análise dos dispositivos eletrônicos apreendidos na posse dele, na residência, para ver se, de fato, outros crimes ele vinha cometendo. Ele tinha um quarto na casa que possuía brinquedos, então, ligados às crianças, enfim, ursinhos, é isso? É muito cedo ainda para a gente dizer qual era o objetivo desses objetos, desse quarto, enfim. Só a investigação no decorrer aí do prazo legal poderá apontar se de fato é o que a gente imagina que seja ou era apenas algo casual.